Nesse momento a gente vem, né, tendo alguns conflitos bem expostos, lutas vivas, né, que a gente tem a situação, né, da Ponta do Arado, né, uma retomada Guarani, onde uma busca da sua ancestralidade, dos seus territórios, né, ocupa aquele território ameaçado, né, pela especulação imobiliária, para a construção de cidades fechadas, de espaços onde, né, somente uma elite, somente um grupo de privilegiados tem acesso. O enfrentamento no campo, né, com a questão da soja, com a questão das árvores, com as monoculturas de árvores, seja o eucalipto, a cássia negra ou pinos, né, situações de conflito bem grande, onde as estradas, a energia elétrica, tudo das comunidades é tirado, né, em prol dessas empresas. Que nós temos visto, e isso tem muita, aparentemente pode parecer contraditório, mas tem muita conexão, que é o aumento da violência, então a violência contra as formas organizativas do campesinato brasileiro, o fim das políticas públicas, a destruição das políticas públicas. Esses dois e o processo de privatização dos territórios, esses três elementos, eles criam uma situação de completa instabilidade no território. Essa instabilidade, ela facilita a entrada desse tipo de ações. Então nós já temos visto em alguns estados da Amazônia Legal, justamente esse discurso, ó, não tem mais dinheiro no Estado, não tem mais política pública, então o único caminho é se submeter a essa pauta do crédito de carbono, dos financiamentos internacionais. Nós, povos indígenas, já tem uma luta antiga, né? E a partir de 2010 a gente tem lutado pela permanência dessas políticas, essas conquistas que a gente teve ao longo dos anos, né? Então, a gente está na luta aí pela permanência da FUNAI, pela estrutura da FUNAI, onde se faz todas essas políticas são implementadas a partir da FUNAI, né? Principalmente o licenciamento ambiental nos territórios indígenas, as demarcações, esses PGTAs, né? que é o Plano Básico Ambiental nos territórios indígenas. Então, é uma luta que a gente tem travado nesse novo governo, né? A articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com outras organizações indigenistas, CIMI, ISA, a gente tem mapeado os locais de conflito de interesse, né? Principalmente do agronegócio, das empreiteiras, das grandes mineradoras. Mapeado lá a questão do linhão de transmissão Manaus-Boa Vista, né, que vai impactar vários territórios indígenas, e muitos indígenas estão no projeto que vários indígenas têm que ser removidos dos seus territórios, né? Por exemplo, Ilha de Maré, a exploração do petróleo vem da década de 60, quando chega a refinaria Landulfo Alves. Então o território de Ilha de Maré é um território preto, né, uma comunidade quilombola, que hoje tem média de 10 a 11 mil habitantes. Então, em 2013, essa comunidade começa a identificar que a gente precisava fazer uma luta contra a exploração do petróleo, contra a Petrobras, que já estava ali desde a época de 60 a 58 anos, explorando num território que não tinha dado para a gente devolutiva nenhuma, a não ser o genocídio daquela população, o genocídio do meio ambiente, né? O que tem trazido para a gente foi o câncer de pessoas no território, o que tinha trazido para a gente o único meio de sobrevivência que essa população tem, exclusivamente vive da pesca e do artesanato. Então, a Petrobras, quando chega, ela tira tudo isso da gente, ela arrasa os manguezais, né? Ela tira as pessoas do lugar onde a pessoa vivenciava, então a comunidade se levanta para dizer que está errado. Para completar, em relação a esses grandes impactos, que traz diretamente a nós, principalmente nós mulheres pescadoras, nós somos as maiores vítimas disso, né? Porque assim, nós temos comunidades tradicionais que as mulheres estão sendo violentadas a causa de estupros, de mães que perdem seus filhos para a droga, porque com isso vem muitas pessoas para trabalhar e chega nos territórios e fica impactado. Então traz o adoecimento, né? E quando há um vazamento, a exemplo do vazamento de petróleo, aí prejudica, além de prejudicar o território, prejudica a nossa saúde. E isso, na sua maioria, quem mais adoece facilmente somos nós mulheres. Adoecemos mais porque somos nós que, na maioria das vezes, estamos lidando diretamente com esse processo, né? E por isso nós como mulheres, a gente percebe que além da gente trabalhar muito, muitas das vezes continuamos sem reconhecimento, continuamos na invisibilidade, né? E muitas mulheres estão morrendo e não é contabilizado.
não tá sendo colocado, que é por esses impactos, porque isso impacta não apenas o nosso território, mas impacta a nossa vida diretamente, o nosso psicológico que fica afetado. O ano passado, dia 9 do mês 6, um duto se rompeu em uma região de 13 hectares de manguezais, da região fabulosa, uma da região que tem com a fonte de alimentação das comunidades, e eles diziam que o mangue não estava sujo de petróleo. E a gente dizia, não, está sujo e vocês precisam fazer alguma coisa. E a gente consegue, em menos de meia hora, segurar esses caras, né, reter a embarcação para pedir a ele que eles tinham que coletar o petróleo no mangue. Isso eles veem com ação e aí eles se especificam, a comunidade é uma comunidade grande e que as mulheres em especial que fazem mais a luta, porque a gente entende a necessidade de fazer essa luta porque são nossos corpos que estamos jogados nas águas e na lama. E eles me criminalizam como cárcere privado, com a possibilidade de eu ficar presa 1 mês ou a possibilidade de eu ficar durante anos fazendo serviços sociais. E eles ainda me colocam como ameaça ao Estado. Recentemente, né, uma militante nossa foi assassinada, a Dilma Ferreira. Muito forte o que foi falado nesses dias é que a gente busca essa solidariedade, né? Não só de divulgarmos os números dos assassinatos, mas que isso possa nos fortalecer em torno de uma agenda comum para que a gente consiga barrar, né, e denunciar de maneiras práticas e ações mesmo unitárias para que a gente se fortaleça, né? Porque um movimento ou outro não vai conseguir, isolados não vai conseguir barrar essa onda imperialista de que a gente está enfrentando no momento. Então assim, que país é esse? Que eu não tenho direito a defender o meu território, que eu não tenho direito de defender minhas áreas de trabalho, minhas áreas de produção. Eu sou uma produtora de alimento. Eu produzo alimento, eu sou pescadora. Hoje, a política hoje do governo Bolsonaro de entregar a Amazônia para empresas norte-americanas, né? Então isso também impacta nossos territórios e no sul e sudeste a gente tem no sudeste os projetos de infraestrutura, né? de portos, pátio de manobra, ferrovias, que vai escoar os produtos para Porto de Santos e a expansão também até do Porto de Santos, né, que vai impactar vários territórios indígenas. De alguma maneira, esses povos, eles sempre trataram essa aproximação e essas tentativas com o Estado, eles comemoram os avanços que eles tiveram em relação às políticas públicas, em relação à demarcação de terras indígenas, por um lado, mas sempre, por outro lado, sempre muito desconfiados, justamente porque um momento como esse poderia acabar chegando. Então, de alguma maneira, de alguma forma, eu consigo ver essas pessoas como já meio preparadas para o que está acontecendo, para o que vem acontecer pela frente, né? E vejo também uma preocupação dessas pessoas em relação a nós, que não estamos preparados, né? Que chegamos em algum momento a acreditar que era possível montar uma sociedade justa, igualitária, solidária. Toda essa busca de direitos que a gente tem sido construído pelos movimentos nos últimos, né, 100 anos, 150 anos, assim, tem sido atacada nesse momento no país, né, com a retirada, né, do direito a essa participação social nesses espaços de decisão de políticas públicas, aonde é direito das comunidades, é direito das pessoas serem consultadas, né, terem os seus direitos garantidos, né, e não ser uma situação de um direito onde, né, o direito das empresas, o direito do negócio, o direito de quem paga, né. Esse enfrentamento ele tem se tornado cada vez mais frequente, porque nós entendemos que os nossos territórios não são territórios da financiarização, eles são territórios de vida, são territórios de produção de alimentos saudáveis, são territórios de uma nova sociabilidade, de novas relações de gênero, de novas relações geracionais, de uma cultura popular, de uma saúde em outras bases, né? Então, nós entendemos que esse processo da economia verde, da financiarização da natureza, ele vem para destruir isso.